Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre igreja, e é algo que eu creio que tem muito a ver conosco como Monte Sião. 2 domingos atrás eu preguei sobre a natureza da igreja. Hoje eu quero falar um pouco sobre as funções da igreja. Eu vou resumir em 3 funções. A igreja tem diversas funções, só que hoje eu vou cobrir só 3 funções. E eu vou falar sobre algo que é muito básico hoje, mas eu creio que é importante nós falarmos de coisas básicas, porque quando o Senhor começa a nos apontar para coisas novas, muitas vezes antes dele nos mostrar coisas novas, Ele quer nos lembrar de coisas que são essenciais. E uma das coisas que eu creio é que às vezes falta nós como Igreja de Jesus Cristo e até Monte Sião, nós voltarmos às coisas que são essência para nós protegermos e nós terminarmos bem. Quantos aqui querem terminar bem? Começar bem é muito fácil. Nós estamos aqui com pessoas que estão começando uma jornada conosco e ao mesmo passo que nós estamos comemorando e celebrando esses nossos novos irmãos que oficialmente hoje são parte da Monte Sião, nós também queremos tomar as atitudes necessárias para nós terminarmos bem. E eu quero terminar bem a minha carreira. Aquela palavra de Paulo que fala, eu combati o bom combate, eu guardei minha fé. E essas são as palavras que ecoam dentro de mim. Eu falo, Pai, eu quero guardar, eu quero terminar minha carreira, eu quero combater o bom combate, eu quero guardar a minha fé. Então, uma das coisas que nos leva a terminar bem é nós nunca abrirmos mão ou nunca perdermos de vista as coisas que são básicas. E hoje eu quero falar um pouco sobre as 3 funções da igreja. Ao longo dessa mensagem eu vou falar sobre outros assuntos que são pertinentes a Monte Sião específico. Se você está nos visitando, você é mais do que bem-vindo, mas eu vou encaixar no meio da nossa mensagem hoje e eu vou pular já direto para 2 Coríntios capítulo 5. Então abre comigo, 2 Coríntios capítulo 5. Hoje, que nem eu disse, são 3 funções da igreja. Já vou começando dando a primeira função. A primeira função é que a igreja ela é chamada para aplicar a vitória da cruz em sua totalidade. Eu vou explicar o que isso significa, mas se estiver anotando, anota aí. Nós, como igreja de Jesus Cristo, não estou falando só Monte Sião, estou falando a igreja de Jesus, a igreja universal. E quando nós falamos sobre a igreja universal, nós não estamos nos referindo à igreja que você vê pela mídia. Isso é um nome que uma igreja deu a si mesma. Mas o termo teológico igreja universal se refere ao corpo de Cristo ao redor do mundo. Então você faz parte de uma igreja universal. Eu faço parte dessa mesma igreja universal. Nossos irmãos que estão na Indonésia são parte dessa igreja universal. Nossos irmãos que estão no Chile são parte dessa mesma igreja universal. Nós falávamos semana retrasada que a igreja ela não pode ser reduzida a uma organização social e religiosa. A igreja tem que entender que ela é o povo de Deus. Amém? Quantos aqui se consideram povo de Deus? Levanta a mão. Vira para quem está do lado e fala assim, a igreja não é um prédio. Fala assim, a igreja somos nós. Amém? Nós somos a igreja é um organismo vivo. Agora, esse organismo ele carece de organização para que ele venha funcionar bem, mas nunca devemos confundir o organismo vivo com uma organização. Nós não somos, perante a lei do homem, nós temos que nos tornar uma organização, temos um CNPJ, estatuto e assim por diante. Mas perante os olhos de Deus, nós somos um organismo vivo. É tudo baseado em relacionamento. Então, nós somos a igreja. Precisamos de um prédio para nos reunir, mas o prédio não é a igreja, nós somos a igreja. Essa é a natureza. Agora, o que é que essa igreja então tem como a sua função? A primeira delas é aplicar a cruz de Cristo. Todo mundo entende que a cruz é o símbolo do cristianismo, amém? Por que a cruz é o símbolo do cristianismo? Porque sem cruz não haveria o povo de Cristo. Sem cruz é impossível ter a igreja de Cristo. A cruz é o início de tudo e o fim de tudo. Então quando nós falamos, a igreja precisa entender o que significa a cruz e aplicar a vitória da cruz em sua totalidade. Nós estamos falando de 3 coisas aqui. Se você estiver anotando, anota comigo. Eu estou falando de aplicar a vitória da cruz em sua totalidade no passado, aplicar a totalidade da vitória da cruz no presente e aplicar a vitória da cruz em sua totalidade no futuro. Agora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo fala algo sobre como devemos aplicar a vitória da cruz
em sua totalidade, maximizando os esforços de Cristo. E quando nós falamos sobre aplicar a vitória da cruz em sua totalidade, eu me refiro a você maximizar, usufruir em sua plenitude todos os benefícios que Cristo pagou por mim e por você na cruz. O que Cristo pagou por mim e por você na cruz é mais do que simplesmente a vida eterna. A vida eterna é uma boa parte daquilo que Ele pagou por nós na cruz, mas é mais do que só isso. E a gente vai entrar um pouco nisso. Na verdade, deixa eu só explicar um pouco. Na cruz, Ele levou sobre si as nossas maldições. Se você fizer uma pesquisa na tua linha hereditária, você vai encontrar muita coisa doida. Quem concorda comigo? Você não acredito que meu bisavô era assim louco. Ele era. Você vai começar a pensar, não acredito que meu avô fazia isso. Fazia. E tem coisas que estão correndo pela tua linha hereditária, que a cruz, ela quebra e anula os seus efeitos. É só pela cruz. Mas eu poderia ir para um psicólogo. Você pode ir para um psicólogo, só que tem certas coisas que são espirituais, não são simplesmente almáticas do psique ou da mente, das emoções do ser humano. Tem certas coisas que estão atuando em todos os âmbitos do ser humano, corpo, alma e espírito. E sabe a coisa interessante? É que a cruz, ela toca em todos os âmbitos do que se refere o ser humano. Então, não só na questão espiritual, mas na questão da alma e também até na questão do físico. Então, Jesus levou sobre si toda a maldição. É por conta da cruz que você pode ter libertação de opressão demoníaca e possessão demoníaca. É por causa da cruz que você pode ter libertação e cura completa de traumas do passado. É por causa da cruz que você pode deletar e anular e cancelar os efeitos de mentiras que você cresceu escutando a tua vida inteira. E uma vez que você chega à fase adulta, você fala assim: por que eu escutei isso do meu pai, da minha mãe, dos meus professores? Isso é uma mentira. E a cruz vem com a verdade para apagar os efeitos daquelas palavras. É por causa da cruz que você pode ter então a fé que Deus pode curar a tua enfermidade física, porque Ele levou sobre si, por suas chagas nós fomos curados. Faz sentido? Então, quando eu falo sobre nós queremos extrair, maximizar, usufruir em sua totalidade a vitória da cruz, eu me refiro a todos os benefícios que a cruz já pagou para mim e para você, para todos aqueles que estão em Cristo. E Paulo fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. No passado, no que se refere ao passado, 2 Coríntios 5,17, ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Levanta a mão. Então ele está falando sobre você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos são gratos que você não é o teu passado? Quantos são gratos que Jesus apagou o teu passado? Amém? Olha só, versículo 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o que Paulo está falando é que Jesus foi o intermediador do ministério da reconciliação que Ele exerceu sobre nossas vidas. Então ele está falando, antigamente, na tua antiga vida, você era inimigo de Deus, e Jesus, ele faz a ponte, Ele te reconcilia. O que Jesus faz? Através de Jesus, você sai da categoria inimigo de Deus para a categoria amigo de Deus. Jesus, Ele está segurando a mão do Pai. Ele vem, Ele chega e fala: me dá tua mão. Ele pega a tua mão e fala: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui ó, pega a mão do Pai. Pronto, agora você é amigo do Pai. Faz sentido? É esse o ministério da reconciliação. E ele fala: uma vez que você sai de inimigo para amigo, você foi reconciliado. E não só isso, versículo 19, olha só que interessante. Ele diz que Ele pôs em nós a palavra do quê? Última frase do versículo 19: e pôs em nós a palavra do quê? Da reconciliação. Agora, você lembra lá em João 1 que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, quem que é o verbo? Tem uma outra tradução no King James que fala a palavra, não fala o verbo, fala a palavra. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Ele encarnou e habitou entre nós. Então, quando ele fala assim, olha, Deus pôs em nós Jesus. Quem está dentro de você? É o Espírito Santo, mas é Jesus.
A totalidade, a plenitude da divindade está dentro de você. O Pai, o Espírito e o Filho estão dentro de mim, estão dentro de você. Assim, porque você carrega a palavra da reconciliação, você tem o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus, mas você tem agora a missão de reconciliar. Então você anda pela tua vida aqui na terra e pergunta: você é inimigo de Deus? Então vem cá, dá a tua mão, conecta com Deus. Agora você é amigo de Deus. E você é inimigo de Deus? O que nós chamamos isso? De evangelismo. Faz sentido? Isso que é o ministério da reconciliação. Agora, olha só que interessante, Paulo fala sobre o nosso passado. O nosso passado era isso: nós estávamos fadados à morte, nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados. Agora, interessante é que muitos cristãos se contentam com isso. Eu já sou salvo. Então, se eu crer em Jesus e confessá-lo com a minha boca, eu sou salvo? Sim, você é salvo. Quer dizer que eu não vou para o inferno? É verdade, você não vai para o inferno. Então para mim está bom, pronto, eu já cheguei aonde eu quis chegar. A única coisa que eu preciso é uma cadeira numa igreja evangélica que eu vou de domingo. Eu sento, eu consumo, escuto uma coisa para me animar durante a semana. Eu levanto, vou embora, volto semana que vem. O que quer dizer isso? É uma pessoa que é um crente consumista, que não entendeu a totalidade da cruz. Quando Paulo fala, olha, ele não vem apenas para te dar uma vitória acerca daquilo que ele fez para o teu passado, para te trazer trazer a salvação. É aquela clássica pergunta que eu sempre faço: você foi salvo, você está sendo salvo, ou você será salvo? E a resposta é sim. Sim, eu fui salvo, meu espírito estava fadado à morte, agora meu espírito está redimido, eu fui salvo. Eu tenho uma alma que necessita santificação e renovação, eu estou sendo salvo. Eu tenho um corpo que está em decomposição a cada ano, mas um dia na segunda vinda de Cristo, ou quando eu for para a glória, eu terei um corpo glorificado, eu serei salvo. Faz sentido? Então nós estamos constantemente usufruindo desse rio de graça que flui de uma maneira incessante. A vitória da cruz causa com que esse rio venha estar à nossa disposição. Então no passado nós recebemos a salvação, mas olha só, Efésios 4, abre comigo. Paulo fala sobre aquilo que a vitória da cruz nos dá acesso todos os dias. Fala comigo, presente. Efésios 4, versículo 22, Paulo fala sobre a vitória da cruz no nosso dia a dia. Ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Ele está falando aqui, versículo 23, sobre metanoia, a mesma metanoia que ele faz referência em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela metanoia, pela renovação da vossa mente. É a mesma coisa, versículo 24, a revestir-se do novo homem. Então, quando você faz metanoia, você está se revestindo do novo homem. Então o que Paulo está falando é: você tem o livre-arbítrio de todos os dias se achegar a esse rio de graça que flui incessantemente. E quando você se achega a esse rio, você fala assim: Deus, eu sinto desejos enganosos, esses desejos não têm a ver com a minha nova natureza, eu já fui salvo. E Deus fala: realmente, isso aqui não é mais você, eu te dei uma nova natureza. Então você fala assim: então Deus, hoje eu vou me despir do meu velho homem. E Deus, hoje eu vou renovar minha mente, e eu vou vestir a minha nova natureza. Esse é um processo diário e contínuo. Faz sentido? É um processo que você encara quando? Fala comigo, agora. É no presente. Então você tem a opção de fazer isso. E quando você renova a tua mente, você está se revestindo da tua nova natureza. Você está experimentando o que nós chamamos de processo de santificação. A tua alma, normalmente, o que está acontecendo é aquilo que aconteceu no instante da tua conversão, da tua regeneração, atingiu a esfera do teu espírito. Aquilo que acontece no teu dia a dia da renovação da mente está atingindo a esfera da tua alma. Aquilo que vai acontecer no futuro, quando você for para a glória, vai renovar e trazer uma glorificação no teu corpo. Nós teremos um corpo glorificado na glória. Faz sentido? Quantos podem dar glórias a Deus por isso? Cara, você está enfermo, você pode ter certeza que lá não vai ter enfermidade nos céus. Na glória você não vai ter dor. Na glória não vai ter aquela parte do teu corpo que você não gosta. Na glória vai estar tudo certinho com você. Amém? Isso, alguém deveria estar falando amém, glória a Deus, glória a Deus. Cara,
Eu não sei, mas olha só o que, eu não sei você, mas se você entendesse o que Paulo está falando, Efésios 4:24, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, toda vez que você renova a tua mente, você está crescendo em semelhança de Cristo. Agora, olha só que interessante, eu estava pegando um voo de Johannesburgo, na África do Sul, para São Paulo. Eu estava sentado do lado de um homem, e esse homem eu fui descobrir, chegando perto de São Paulo, que ele era judeu ortodoxo. Eu fui descobrir isso porque ele começou a puxar certas coisas. Ele puxou algumas coisas assim, eu falei, o que ele está fazendo? Daí eu comecei a reconhecer, ele puxou uma fita, ele começou a enrolar o braço dele com a fita. Alguém já viu um judeu ortodoxo fazer isso? Tá. Ele começou a enrolar. Eu falei, eu reconheço isso, eu vi isso em Israel. Ele começou a enrolar, depois ele pegou uma caixinha que tinha uma fita e ele botou na cabeça dele. Daí ele abriu o Torá, que é a lei de Moisés, e ele começou a ler. Tudo em hebraico, ele começava a ler. Ele parou numa sessão, numa parte das escrituras. Ele repetia, ele ficava assim, ele repetia. Depois continuava. Daí de repente, depois de alguns minutos, ele terminou, ele empacotou tudo, serviram o café da manhã para a gente, antes da gente pousar. Eu olhei para aquilo e o Senhor começou a falar comigo sobre Romanos 12:2. Falei, Deus, e o Senhor começou a falar comigo. Paulo era judeu. Paulo, ele está escrevendo para os cristãos em Roma, que não eram judeus, que eram gentios, a partir daquilo que seria o contexto no qual ele cresceu, a sua cultura. Ele fala assim, olha, é isso que nós fazemos, nós repetimos, nós estamos renovando a maneira de nós pensarmos, nós pegamos a lei, e que a lei não saia do meu coração. Josué 1, versículo 5 ao versículo 9, quando Moisés morre e Josué está prestes a assumir a liderança, ele fala que você não se afaste do livro da lei. Sabe, o judeu tem aquela coisa que ele fala assim, eu tenho que pôr a palavra de Deus dentro de mim, renova tua mente, eu quero pensar de acordo com os princípios de Deus. Eu comecei a entender quantas vezes nós cristãos, gentios, da nova aliança, estamos lendo as escrituras no nosso dia a dia, no nosso devocional, e de repente pula um versículo do livro, parece que o Senhor está frisando aquele versículo para você, como se tivesse um neon espiritual, tipo, presta atenção. Quem já experimentou isso? É momento de você parar e falar, Deus, como que isso aqui está me confrontando? Como que isso aqui tem que repadronizar os meus pensamentos? Você está renovando a tua mente. Esse é o processo de você falar assim, eu vou me despir da minha antiga natureza. É que nem quando você está andando, você é uma nova criatura, e de repente vem pensamentos, desejos carnais, e você fala assim, epa. Você não pode negar que eles existem, mas você pode falar, eu freio isso. Eu falo, o que é isso? Isso aqui não sou mais eu. Antigamente eu era assim, antigamente ela passava na minha frente, eu pensava essas coisas, antigamente eu vinha essa oportunidade, eu me aproveitava disso, mas hoje eu não sou assim. Eu vou parar agora, eu vou me despedir disso. Deus, eu repreendo isso agora em nome de Jesus, eu arranco isso de mim, eu passo o sangue de Jesus. Agora, eu declaro a pureza e a santidade de Deus sobre a minha vida, e eu pego a palavra e eu começo a repetir aquilo, até que aquilo venha reprogramar os meus próprios pensamentos. Faz sentido? Esse é o poder que você tem. Por quê? Por conta da cruz, porque Ele levou tudo isso na cruz. Sabe, eu estava contando que uma das coisas que eu faço, assim que eu viajo, quando eu viajo e fico em hotéis, uma das primeiras coisas que eu faço, eu entro num quarto de hotel e eu começo a consagrar aquele quarto. Eu não sei quem passou naquele quarto antes, mas eu declaro o sangue de Jesus do teto ao chão, em todos os cantos aqui, em toda a roupa de cama, no banheiro, em toda a toalha, em nome de Jesus eu declaro o sangue de Jesus. Eu não sei o que aconteceu nesse quarto, quantos pecados foram cometidos nesse quarto, o que aconteceu de traição nesse quarto. Deus, eu falo, Pai, todo lixo espiritual eu removo agora. Eu peço que o Senhor eu dou ordens para os seus anjos levarem para o lugar aonde o Senhor determinar. Agora o Espírito Santo vem, enche esse lugar. Agora, por que eu tenho essa autoridade de fazer isso? Não é porque eu sou super ungido, porque eu sou super espiritual, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia. É só porque eu estou em Cristo e Ele pagou pela vitória minha e para que eu viesse ter autoridade na cruz. Agora eu posso falar, mas eu sou salvo. Você é salvo? Eu sou salvo. Você entra lá naquele ambiente cheio de demônio, você dorme, tem pesadelo, não sabe porquê, acorda no outro dia seguinte para uma reunião de negócio, não consegue nem saber aonde é que é o café da manhã, nem o que você está fazendo, que cidade você está. Deus fala assim, tudo bem, você está salvo, mas vivendo a vida que nem um derrotado. Você não tem autoridade para entrar na tua família e falar, esse espírito de contenda, eu quebro agora em nome de Jesus.
Faz sentido o que eu estou falando? Tem pessoas aqui que você está com uma situação na tua casa, você tem que entender a vitória que Cristo pagou para você na cruz, você tem que se apropriar disso, não ontem, é hoje. É hoje, é todo dia que você toma posse daquilo, fala assim, em nome de Jesus, pela autoridade que eu tenho, pela vitória da cruz, não porque eu sou super especial, não, porque eu estou em Cristo e Cristo pagou por mim na cruz, amém? Mesmo Efésios capítulo 4, versículo 11, acompanha comigo. Efésios 4, versículo 11, Paulo fala sobre os 5 ministérios. Esse aqui é um texto muito conhecido, e ele fala assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando aqui sobre os 5 ministérios. Agora, os 5 ministérios, eles são os dons, o presente que Deus dá à igreja. Mas por que Deus dá os 5 ministérios à igreja? Versículo 12, para o fim, ou com o propósito de preparar os santos. Quem são os santos aqui? Levanta a mão. Os 5 ministérios estão na nossa igreja para nos preparar. Preparar para o quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, os 5 ministérios vêm para nos ajudar, para nos preparar, para que nós venhamos cumprir a obra do ministério, aquilo que Deus te chama para você fazer, para que venha a igreja como um todo venha a ser edificada, e para que nós venhamos ter a maturidade para andar em unidade de fé. São as 3 razões pela qual os 5 ministérios existem. Agora, além disso, Paulo termina no versículo 13 dizendo uma coisa muito importante. Ele fala assim: até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Agora, quantos aqui concordam comigo que falta um pouquinho ainda para você caminhar para chegar a ser igual a Jesus? Sim? Amém? Então, nós estamos num processo, concorda comigo? Então vira para quem está e fala assim: tenha paciência comigo. Fala assim: eu estou num processo que nem você. Amém? Então, nós estamos nesse processo, até que nós viemos chegar à maturidade. Eu não sei você, mas eu ainda preciso amadurecer muito espiritualmente, e eu chegue até a estatura ou plenitude de Cristo. O que quer dizer isso? Semelhança de Cristo. Até que eu venha aparecer com Jesus, eu preciso caminhar um pouquinho mais. Então, Deus, a tua graça, a vitória da cruz, não é só para o meu passado, não é só para o meu presente, é para o meu futuro também, até que eu chegue à maturidade, à plenitude e estatura de Cristo. Deus, enquanto eu estou vivendo a minha vida, e eu busco essa maturidade, enquanto eu busco ser que nem Jesus, eu continuo, amanhã eu vou usufruir daquilo que a tua cruz pagou para mim. Faz sentido? Amanhã eu vou, Senhor Deus, eu vou extrair a graça, esse rio de graça, eu vou beber desse rio de graça, porque eu preciso da tua graça, para que eu venha conseguir chegar à semelhança de Cristo. Então, a cruz, a vitória que Jesus pagou na cruz por nós, sabe? Eu creio que se os 60 milhões de evangélicos que existem hoje no Brasil, se os 60 milhões vivessem usufruindo da totalidade daquilo que Cristo pagou na cruz, nós teríamos um Brasil completamente diferente. Porque você não vai se contentar em ser um cristão consumista. É por isso que, se você é um cristão consumista, você vem aqui na Monte Sião, vai ser muito difícil você ficar. Vai ser muito difícil ficar. E os 100 que vieram para agora e falaram assim: nós somos membros, eles entenderam isso. Deus, a gente não quer ser crente consumista. Eu quero ser um crente reprodutor. Eu quero ter tanto, sabe? Eu não quero simplesmente ter uma conexão emotiva com o reino de Deus. Eu não quero ter uma conexão de simplesmente racional, de concordar e faz sentido. Eu quero ter uma conexão que vai além da emoção, além da razão, se torna parte de quem eu sou, é molecular. Eu não tenho opção. Aonde eu vou, eu reproduzo o reino. Sou eu sou o reino. O que significa isso? Significa que você encara domingo, igreja, como algo que vai trazer treinamento para você exercer seu ministério lá fora. A pessoa que vem para a igreja fala assim: vamos ver se essa igreja aqui é boa. Já errou, meu irmão, a gente não é bom não, a gente não é bom o suficiente para você, procura outra igreja. Aqui está todo mundo carente da graça. Aqui está todo mundo precisando de graça para o passado, graça de todos os dias e graça para o futuro. Nós queremos cumprir tudo aquilo e usufruir de tudo aquilo que a cruz pagou para mim e por você. Pai, eu quero. Sabe, a função da igreja é fazer valer a pena o sacrifício de Cristo.
Eu não quero chegar no céu um dia e descobrir que eu vivi todos os dias aqui nessa terra e só usufruí 10% daquilo que Cristo sofreu para pagar para mim na cruz. E Jesus fala assim: eu fiquei pendurado lá por você, eu fui torturado por você, para você ser um crente consumista evangélico. Eu te dei acesso a tanto poder, você nunca usou para transformar a tua sociedade. Você só quis ter vida, você nunca deu passo de fé para ter vida em abundância. Você só quis sair do Egito, você nunca quis falar: Deus, eu não me contento só em sair do Egito, eu tenho que entrar na minha terra prometida. Hoje nós temos 60 milhões de brasileiros dizendo: nós somos evangélicos. Então, pelo menos não vai queimar no inferno. O Brasil está pegando fogo, a gente não vai queimar no inferno. As nossas crianças, nossos adolescentes são vítimas de pedofilia, eu não vou queimar no inferno. Tem gente morrendo de fome, eu não vou queimar no inferno. A injustiça social, a corrupção, eu não vou queimar no inferno. Sou evangélico, glória a Deus, aleluia. Você vê que tipo de cristianismo irrelevante é esse? É um cristianismo de alguém que não entendeu cruz. Você não tem como ser um cristão efetivo se você não entende cruz. A igreja, a coisa básica da igreja: viva a cruz na sua totalidade. Essa é a primeira função. Segunda função, abre comigo aí no texto. Pode pôr aí o próximo. Testemunhar os reinos deste mundo. Nós, como igreja, nós temos que testemunhar os reinos deste mundo. Alguém me dá uma Bíblia de papel, por favor? Não, de papel. Acabou minha bateria, pessoal. Aqui a gente faz ao vivo. Vamos lá. Atos 1:8, abre comigo. Lucas está relatando o início da igreja. Em Atos 1, versículo 8, ele está falando algo que Jesus está falando antes dele entrar, antes deles entrarem no cenáculo, esperarem para a descida do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus fala: mas receberão o poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Olha o teu texto: Jerusalém, Judeia e Samaria e até o quê? Os confins da terra. Então, nós seremos testemunhas. Fala comigo, testemunhas. Se você puder sublinhar isso na tua Bíblia, testemunhas, versículo 8. Jesus está profetizando o que vai acontecer em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. Inclusive os discípulos estão perguntando: é aí que o teu reino vai ser estabelecido? Ele fala assim: isso não compete a vocês, mas eu vou falar o que vai acontecer. Você vai receber o poder. A palavra poder aí é dunamis. Fala assim: quando você receber esse poder, vocês serão minhas testemunhas. Quantos aqui foram batizados no Espírito Santo já? Levanta a mão. Você foi batizado no Espírito Santo, tá bom. Se você foi batizado no Espírito Santo, existe aí o porquê. E serão minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é mártir. O primeiro mártir que nós temos registro, lá em Atos 7, é Estevão. E Estevão, então olha só como Jesus, ele já estava profetizando o avanço da igreja. Ele fala: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. A igreja começa em Atos 2, em Jerusalém. Até Atos 7 a igreja está em Jerusalém. Estevão, ele é apedrejado, martirizado. A igreja sofre perseguição, ela começa a se espalhar, a fugir da perseguição. Ela atinge o quê? Judeia e Samaria. Atos 13 é o momento de Antioquia. Paulo e Barnabé são postos de lado, eles impõem as mãos sobre eles e eles começam a enviá-los para pregar para os gentios. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando assim: olha, não só o avanço de 3 localizações geográficas do que uma testemunha faz, só que ele está trazendo um conceito para nós, sabe? Não é suficiente você só ser testemunha dentro da tua esfera, da tua cidade de São Paulo, tua vizinhança, teu bairro. Então, você, seja a minha testemunha em São Paulo, na tua Judeia e Samaria, o nosso Brasil e até os confins da terra. Faz sentido? Agora, o que significa ser testemunha? Você olha para a primeira testemunha, primeiro mártir, Estevão, em Atos 7. Você não precisa abrir lá, mas se você puder depois você lê. Estevão está para ser apedrejado. E quando ele está para ser apedrejado, o texto diz que existe um homem jovem que segura os casacos daqueles que vão assassinar Estevão. Quem que é esse homem jovem? Saulo que depois se tornaria Paulo o apóstolo. Então, Paulo está segurando, e Paulo está observando
Estevão sendo o quê? Uma testemunha, o que mais tarde o próprio Paulo seria. Ele olha e Estevão está diante dos seus assassinos, eles estão jogando pedras nele, eles vão matá-lo apedrejado, e ele levanta e fala assim: Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, todos os olhos estão sobre Estevão. Quando nós entendemos a nossa função como igreja, é diante e mediante a perseguição, nós temos que nos levantar como Estevão se levanta, sendo um mártir. Você vai sofrer perseguição. Jesus não falou que você seria isento de perseguição. Nós vamos passar por perseguição. Não tem como você não passar por perseguição quando você é parte de um reino que está avançando, tomando o território das trevas. Essa é a natureza da igreja. Então nunca, desde Atos 2 até os dias de hoje, a igreja deixou de ser perseguida. E não é porque a gente está aqui nessa terra, e é a nossa vez que agora ela vai deixar de ser perseguida. A gente vai continuar sendo perseguido. É a natureza daquilo que nós escolhemos fazer parte, a igreja. Agora, uma coisa é verdade, a igreja nunca retrocedeu. Ela sempre avançou. E quando Jesus fala sobre o que significa ser testemunha, Mateus 5, abre lá comigo, versículo 13. Mateus 5, ele traz aqui duas maneiras de como que nós podemos ser testemunhas. Ele fala aqui no versículo 13: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, para por aqui. Se você puder, sublinha aí, sabor. Se o sal perder sabor, uma das coisas que o sal precisa ter é sabor. 3 coisas que o sal tem. A gente falou sobre sabor. A outra coisa que o sal faz, ele preserva. A gente sabe que antigamente não existia geladeira, na época de Jesus não existia freezer. Então como que eles preservavam comida? Eles embrulhavam com sal. Então o sal preservava. Agora, para pensar, Jesus está falando, você é o sal da terra. Sabe, quando eu estava lendo esse versículo, essa semana o Senhor começou a me lembrar de Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30, o contexto é que Deus está prestes a destruir Jerusalém. Portanto, a iniquidade e malignidade que havia em Jerusalém. E quando Deus está prestes para destruir Jerusalém, Ele pausa e Ele fala assim: mas eu tenho que destruir Jerusalém, porque senão eu vou contra a minha própria natureza, diante de tanta coisa que agride a minha natureza. Mas ao mesmo tempo Ele fala: se eu puder, versículo 30, eu não achei dentre vós um apenas que se pusesse na brecha. O que Deus estava querendo é, me dá um que se põe na brecha para eu preservar a integridade de Jerusalém. O que significa isso? Que nós somos, a igreja é o agente que traz preservação a um total, a um corpo que está em decomposição, chamado o mundo. Então Deus, Ele talvez você não entenda isso, mas quem sabe a empresa na qual você trabalha ainda não faliu, porque você é sal e está preservando ela de sua própria falência. Quem sabe a tua família, como qualquer outra família com tanta disfunção, ainda não sucumbiu, porque você faz parte daquela família e você é o agente que preserva e impede da decomposição acontecer naquela família. Quem sabe os 60 milhões de evangélicos são o sal que ainda impede ou retarda a decomposição desse país, porque se você for levar em conta tudo aquilo que a gente já semeou, não é nem para a gente estar existindo mais. Faz sentido? O sal preserva. O sal, além de preservar, também você vai ver lá em Levíticos e Números, que quando Moisés ele era ordenado a fazer os sacrifícios de grãos, ele tinha que pôr sal sobre o sacrifício. O sal, quando ele é posto sobre o sacrifício, é um sinal de legitimizar um ato espiritual de aliança. Então o sal também, além de ser o agente de preservação, o sal também é o sinal de aliança. Sabe, nós, a igreja de Jesus Cristo, temos que ser sal da terra. Nós temos que nos levantar como testemunhas diante dos reinos deste mundo. Quando eu falo reinos, eu estou falando de reino com R minúsculo. Nós carregamos um reino. Então, para pensar, Daniel carregava o reino eterno dentro dele, e ele operava dentro de um império maligno. Faz sentido? José carregava o reino dentro dele, e ele operava e legislava e governava e liderava dentro de um império maligno egípcio.
Você pode pensar, olha, mas o mundo está, deixa eu falar, o mundo pode estar muito ruim, a tua empresa pode estar muito ruim, o teu chefe pode ser muito maligno, mas eu duvido que ele é mais maligno do que Nabucodonosor. Eu duvido que o Brasil estava pior do que Babilônia e Egito, com todas as seus ritos pagãos, e quer dizer, é pau a pau, mas tem jeito, e a Bíblia nos mostra, tem como você viver o reino eterno dentro de um império que está em decomposição. E Deus olha para Daniel, Ele olha para José e fala, eu tenho uma aliança com você. É por isso que eu não estou chamando fogo do céu para queimar esse lugar inteiro, porque eu tenho uma aliança com você, porque eu estou procurando um, e você se meu um. Você se meu um aí nessa cidade, você se meu um nessa vizinhança, você se meu um nessa família, você se meu um nessa empresa, você se meu um nessa tua faculdade. Eu tenho uma aliança com você. Eu estava contando sobre um dia que eu peguei, eu pego bastante avião, e um dia que eu peguei um voo, cara, foi uma das turbulências, as piores, eu já passei muita turbulência, mas essa aí, era aquela lá que você, se não for o cinto de segurança, você está batendo a cabeça no teto. Foi braba, e a mulher, uma senhora do meu lado, ela começou a fazer o Ave Maria, cara. E ela fazia Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ela só falava Ave Maria, ela estava tão desesperada, não conseguia falar o restante da Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Daí eu peguei e falei assim, fica tranquila, minha senhora. Ela ficou me olhando, fica tranquila, minha senhora. Fica tranquila, porque esse avião não vai cair. Ela ficou me olhando, eu falei assim, eu estou nesse avião. Daí ela ficou me olhando e falou assim, eu ainda não cumpri o que Deus tem para cumprir na minha vida, então eu não vou morrer. Se eu não vou morrer, ninguém aqui vai morrer. Porque Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você. Você pode entrar amanhã naquela empresa. Você entra amanhã naquela empresa e fala, Deus tem uma aliança comigo. Tem gente que está sendo abençoada perto de você que nem sabe que eles estão sendo abençoados porque Deus tem uma aliança com você. Você tem que se pôr com humildade perante Deus e falar assim, Deus, muito obrigado porque o Senhor está me fazendo um canal de bênção. Faz sentido? Então, o sal vem para preservar, o sal vem para, é um sinal de aliança, e o sal também não pode perder o seu sabor. Agora, pula comigo para o versículo 14, diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. A palavra esconder é chave. Se você puder, sublinha a palavra esconder. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Então, para pensar, a luz não é para ser escondida. Você não consegue esconder a luz. Você não consegue entrar numa sala e falar, nós vamos iluminar muito essa sala com uma luz extremamente sutil que ninguém vai ver de onde está vindo a luz. Impossível. Toda vez que você tem uma luz que está iluminando bem, você consegue falar, aqui ó, a luz está aqui. Ela está explícita, ela não pode ser escondida. Fala comigo, explícita. Então existem duas maneiras que você pode ser testemunha. Você pode ser sal da terra, ou você pode ser luz do mundo. Quando você é luz do mundo, são os momentos onde Deus fala assim, olha, a luz não pode ser escondida. Não se põe um abajur debaixo do sofá. Você põe a luz no lugar mais alto da casa, para que venha iluminar todos os que estão na casa. E quando você entra num lugar que tem luz, você sabe automaticamente onde que é. Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Eu consigo ver a luz. Eu não entro aqui nesse palco e pensei, cadê a luz? Estou vendo muita luz, ele está iluminado, eu não sei de onde está a luz. Não, ela é explícita. O que o Senhor está querendo nos ensinar? Você tem a luz do mundo que é explícita, mas ao mesmo tempo, Deus tinha falado, Jesus fala conosco no versículo 13, sobre o sal da terra que não pode perder o seu sabor. O que significa o sal da terra que não pode perder o seu sabor? Significa um jovem que uma vez veio para mim aqui do Vox, lá no Morumbi. Ele falou assim para mim, Theo, ora por mim, eu preciso de um emprego. Eu falei, tudo bem, vamos orar. A gente começou a orar, ele conseguiu um estágio. Ele ficou feliz que ele conseguiu um estágio. Eu perguntei para ele, você vai ser efetivado? Ele falou assim, eu não sei, tem um programa de trainee também, não sei se eu vou entrar. Ele entrou no programa de trainee. Ele passou pelo programa de trainee numa multinacional. Ele estava para ser efetivado, ia passar e pegar uma posição na empresa. E quando ele finalmente pegou essa posição na empresa, fruto do trabalho dele também, nas nossas orações, ele veio para mim para dar o testemunho. Eu falei assim, Theo, você não vai acreditar, eu consegui a vaga. E, cara, o salário é muito melhor do que eu pensava, os benefícios são demais, e a projeção de crescimento é incrível, e ele está tão feliz, e eu estava feliz junto com ele. A gente agradeceu o Senhor Jesus junto com ele, e eu falei assim, mas presta atenção. Ele falou, o que foi? Você vai fazer um negócio. Eu falei, o que eu vou fazer? Você não vai falar para ninguém que você é evangélico, você não vai falar para ninguém que você é cristão,
Você vai ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você vai ser o cara que vai mais dar duro na tua equipe. Você vai ser o cara que vai perdoar todo mundo. Você vai ser o cara mais gente boa para todo mundo. Você vai amar todo mundo. Você vai perdoar todo mundo. Você não vai participar de nenhuma fofoca. Você não vai participar de nenhuma fofoca de lascívia. Você vai chegar para o teu chefe e falar assim: ó, fiz o que eu tinha que fazer, que mais? Eu fiz o que eu tinha que fazer, que mais? E toda vez que você termina, você já sai correndo e pede mais. Depois de 3 meses disso, se alguém te perguntar, você pode falar: ah, por sinal eu sou evangélico. Eles vão falar: você é o quê? Eu sigo Jesus Cristo. Como assim? Você é crente? Eu creio em Jesus. Eles vão falar assim: quem sabe então isso que era o sabor que eu sentia quando estava perto de você. Implícito. Você tem o explícito, você tem o implícito. Tem gente que você está numa carreira que eu falo: cara, às vezes você está numa carreira, você tem que ficar 30 anos implícito. Seja sal da terra implícito, porque vai chegar, sabe, é estratégico. O Senhor vai levantando, implícito. Está num lugar que é inegável o favor de Deus, a autoridade. Agora vai explícito, é Jesus. Pegadinha. Mas tem momentos que você tem que ser explícito de cara: eu sou servo de Cristo, é isso que eu acredito, esses aqui são os meus padrões, eu sou guiado pela Bíblia. Agora, como que você sabe um ou outro? É a sabedoria de Deus. Mas de qualquer maneira você tem que ser testemunha. A igreja precisa entrar na sociedade sendo sal ou sendo luz, mas nunca deixando de ser testemunha. Eu termino com o versículo 16, diz assim, esse ponto, não a mensagem. Diz assim: assim, versículo 16: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que todos que vejam suas boas obras glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe, as boas obras, é tanta boa obra que o pessoal fala assim: cara, como você tem tanta boa obra? É sobrenatural. Você fala: é sobrenatural porque eu sirvo um Deus sobrenatural. Como assim? Deus Pai. Eu falo assim: eu vou glorificar Deus Pai por tudo aquilo que Ele está fazendo através de você. É isso que Jesus está falando, Mateus 5, versículo 16. É assim que você glorifica a Deus, através, ou melhor, se leva a glórias a Deus através das suas boas obras. Agora, eu não sei você, mas eu amo receber profecias. Quem ama receber profecias aqui? Tá, nós somos uma igreja que nós acreditamos no mover profético. E sabe, o Senhor, Ele traz homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, profetisas, e eles fluem no Espírito, na unção. E eu amo receber profecias. Mas uma coisa que eu gosto mais do que receber profecias, você pode perguntar: uau, o que é melhor do que receber profecia? É você cumprir a profecia. Concorda comigo? Melhor do que você escutar a palavra profética que um dia você vai ser próspero, é você ser próspero. Melhor do que Deus falar para você: eu vou te dar uma influência para você falar para as nações, é você andar na influência. Sabe, uma das coisas que eu creio, sabe, eu entendo, tem certas pessoas que estão passando por uma fase assim tão sofrida da vida, tão perrengue, que falam assim: Deus, eu não sei nem se esse negócio vai se cumprir, só fala comigo, Deus. Já serve de alento. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa que vai além disso, onde você começa a sentir uma insatisfação divina, onde você começa a sentir uma indignação santa. Você fala: Deus, não é possível que eu estou recebendo todas essas palavras e eu não estou cumprindo nenhuma dessas palavras. Eu preciso andar na plenitude disso que o Senhor falou que vai fazer na minha vida. Quem já sentiu isso? É algo que Deus está começando a cutucar no teu coração. Eu estava pregando semana passada, domingo passado, lá em Brasília. Eu ministrei em 3 igrejas naquele final de semana. Na última igreja que eu ministrei, a igreja do pastor Gustavo Paiva, que é grande amigo nosso aqui da Monte Sião. Eu estou saindo com ele e vem uma mulher. Eu conheço essa mulher já faz muito tempo. É uma mulher na igreja dele, que é uma das intercessoras, assim, uma das líderes. Uma mulher muito ungida, muito de Deus. E eu sei que Deus já usou ela para falar com muitos grandes homens de Deus, inclusive muitos políticos lá de Brasília. O Senhor usa ela para levar a palavra de Deus. Então, toda vez que ela tem algo para falar, eu presto atenção, porque ela tem já um histórico disso. Então, ela falou: Theo, eu tive um sonho com você. Eu parei na hora: eu quero escutar essa profecia. É profético. Eu falei: amém, então fala comigo, eu estou pronto. Eu falei assim: eu tive um sonho. E ela começou a contar o sonho. E daí no final, resumo da obra, ela falou assim: então, eu perguntei: o que você acha que isso significa? Ela falou assim: eu acho que isso significa, Deus falou para mim que significa 2 coisas: que Deus está te trazendo e está te levantando para ser um conforto e também um desconforto. Eu falei: amém. Que mais? Eu falei assim: Deus está falando que Ele está te levantando para você ser um alento e uma inconveniência. Eu falei: é isso? É isso.
amém, glória a Deus. E entrei no carro, eu tipo, Deus, o que eu faço com isso? Você vai receber uma palavra que você não sabe como, o que você faz com aquela palavra? Deus já começou a falar comigo. Sabe, eu comecei a entender que o meu ministério é um ministério que não é só trazer conforto, é trazer o desconforto. O que seria o desconforto? Meu irmão, sai da cadeira, faz alguma coisa. Esse é o desconforto. Sai do chão, faz alguma coisa. Sabe, é o desconforto de você ver uma igreja evangélica que de domingo recebe muito de Deus, cai debaixo da unção, está tremendo na unção, mas agora levanta daqui, toma, não, você está, dá uma tua mão, levanta, vai lá fora e faz alguma coisa. Falei, Deus, é esse? Eu fiquei pensando, Deus, o Senhor me deu o ministério do chato. Deus falou, é isso, você tem que ser esse cara. Você tem que ser aquele cara que fica lá cutucando os caras. Sai daqui, vai lá, faz alguma coisa. Receber uma palavra profética, quanto tempo vai ficar sentado nisso aí? Faz alguma coisa, meu irmão, vai. E quantos de nós recebemos tantas palavras proféticas? Sabe, às vezes você pode ficar viciado em palavra profética. Você pode usar a palavra profética como se fosse, não vou nem falar, porque senão vai ofender algumas pessoas. Eu vou falar, como se fosse um baseado. Você vem, você tem uma experiência, uma palavra profética. E você é um vagabundo que não sai para trabalhar, não faz nada, você não estuda. E teu pai está querendo te tirar do sofá. Larga o PlayStation, vai pôr o currículo lá fora, moleque. Faz alguma coisa. Eu estava conversando com a Júnia ontem. Ela está indo para um casamento de umas amigas dela do colégio, da época da escola. Ela estava conversando com uma amiga dela, tal. Nem são cristãos. Ela é a única cristã do grupo. Ela estava conversando com uma, ela desligou, falei, o que está acontecendo? Mas a gente está cansada. Cansada do quê? A gente está com 30 anos de idade e tem uns meninos lá que são os amigos que a gente se formou tudo junto. Os caras ainda querem ir para a balada. Eu falei, o povo não é nem crente. Você já percebeu que uma das coisas mais trágicas é você ver um cara de 30 anos de idade vivendo como se ele tivesse 18? Até o povo que não é do mundo, que não é de Jesus, que é do mundo, fala, loser, você não tem trabalho, você não tem dinheiro, você não tem carreira, você não tem uma mulher, você não tem família, loser. Quanto mais crente, está cheio de crente assim. Recebe Jesus, profecia, chaba, fala em línguas, sai rodopiando, cortando, faz tudo, cara. Só que você não consegue transformar a tua vizinhança. Você não consegue fazer, sabe, a diferença onde você trabalha. Pelo contrário, você dá mau testemunho, porque você lê Bíblia durante o expediente. E era para você estar trabalhando. Então, enfim, profecia. Cara, eu cansei, não é que eu cansei, eu ainda quero receber mais profecia, mas eu estou falando, Deus, eu quero cumprir as profecias. Eu tenho escutado muita profecia sobre o Brasil, e o Brasil vai ser um celeiro de missionários, e o Brasil vai ser o lugar onde o avivamento vai acontecer, e as nações virão para ver o avivamento do Brasil. Quem já escutou isso? E o Brasil vai ensinar as nações a adorarem, porque ninguém consegue adorar a Deus que nem o Brasil. Eu acredito em todas essas profecias. Mas uma vez eu perguntava a Deus, quando? É para a minha geração? É para a geração dos meus filhos? É para a geração dos meus netos? E o Senhor falou assim, o que você quer? Eu falei, Deus, eu quero viver isso agora. Eu quero isso para mim hoje. Eu estou escutando isso desde que eu tinha 20 anos de idade, naqueles negócios de som da chuva, eu estou escutando esse negócio. Quem lembra desses negócios aí? Pô, é a mesma coisa que eu fico escutando, e eu, quando? Sabe, todo mundo quer escutar Jesus te chamar para andar sobre as águas. A gente vai todo espiritual, bonitinho, que nem Pedro. Mestre, se és tu, me chamas para ali, vem! Mas assim, é bem, sem nenhum tremelique, vem. Ele já te chamou para você. Só que Pedro pula para cima das águas. Só que a gente fica dentro do barco. Então me traz uma confirmação. Vem! Traz a terceira confirmação. Você não precisa de mais confirmação, cara. Faz sentido? Eu não sei para quem que é hoje. Alguém que está aqui perdendo a terceira confirmação, já teve as primeiras duas, já vai. Você já tem as confirmações. E o Brasil fica escutando. E sabe, eu estava conversando esse final de semana, eu conversei com um missionário
de uma organização chamada CEPAL. Eles trabalham com muita estatística, e também conversei com um outro pastor jovem, que Deus usa muito, que muitos conhecem, um grande amigo meu, Davi Lago. Eu tive um encontro com essas duas pessoas. Eu tive acesso a algumas informações do Senhor, sabe, eu comecei a pensar, fiquei pensando, no final de semana inteiro, fiquei pensando. Eu não sabia, mas isso aqui são dados do Instituto Dom Cabral, lá de Belo Horizonte. Eu não sabia que 25% de toda a comida que circula, todos os alimentos que circulam no globo terrestre, 25% saem do Brasil. E a gente tem gente passando fome aqui dentro. Eu estava conversando com esse missionário de CEPAL, ele falou uma coisa que é muito óbvia. Ele falou assim: Theo, os americanos não vêm mais aqui. Não tem mais missionário americano vindo para o Brasil. Não tem mais missionário britânico vindo para o Brasil. Não vai ter mais nenhum missionário da Europa vindo. Somos nós. Para eles, o Brasil já está cristianizado. Se alguma coisa for acontecer, esquece que vai vir de fora. Vamos ser nós. Um tiro na lua é você pensar que uma Angola pode mudar o mundo. Agora, é mais do que a nossa responsabilidade. Sabe, o Brasil, daqui a alguns anos, nós vamos nos tornar a 5ª maior economia do mundo. A gente tem pessoas aqui em extrema pobreza. Mas nós somos 60 milhões de evangélicos. Você está entendendo a situação, gente? E está cheio de profecia, que a gente vai ser o celeiro do avivamento. Se tem alguém que tem que fazer alguma coisa para o Brasil, somos nós, eu e você, brasileiros. Nós que temos que fazer alguma coisa para o Brasil. Não é gringo nenhum vindo para aqui ajudar a gente. Ah, mas então você não traz os gringos de fora para pregar na mão? Eu trago, porque eu sei que eles têm uma experiência de uma igreja que já está num nível de maturidade há séculos vivendo o mover do Espírito Santo que nós ainda não temos. Mas nós temos que usufruir daquilo que eles têm, só que nunca, sabe, recebê-los com uma atitude de assistencialista. Vem aqui, impõe aqui sabe, a gente pode ter um assistencialismo espiritual. Sabe qual é o assistencialismo espiritual? Impõe as mãos sobre mim para eu ter um charamanais tão mega, que eu vou sair aqui tipo fazendo milagres e pão vai surgir por tudo. Não, não é. Você vai escutar a palavra, a mesma palavra que você escutou em inglês, você vai escutar em português. Ele vai trazer uma revelação que Deus trouxe para ele, mas cabe a você fazer alguma coisa com aquilo na tua mão. Vai lá e transforma a tua sociedade. Hoje saiu na Folha uma pesquisa que diz de jovens brasileiros, a nível Brasil total, não é só São Paulo, Brasil do norte ao sul, leste a oeste, 62% dos jovens abaixo de 30 anos no Brasil, se eles foram perguntados, se você tiver uma oportunidade de sair do Brasil, você sai para nunca mais voltar, 62% falaram, eu vou embora e nunca mais volto. Se alguém vai mudar alguma coisa aqui, somos nós. Se um dia a igreja evangélica vai ter relevância nessa sociedade, somos nós. Se um dia as pessoas que têm influência nessa nação vão parar para escutar o que a igreja tem para falar, somos nós. Nós vamos ter que fazer nada. Os britânicos não vão nos ajudar, os americanos não virão nos ajudar, os alemães também não virão nos ajudar. Nós temos que fazer alguma coisa com aquilo que nós já temos. E quando a gente escuta, Deus vai usar o Brasil como celeiro de missionários. Theo, você é irônico quando você fala sobre isso? Não sou irônico, eu acredito com tudo que existe dentro de mim, eu acredito nisso. Mas eu acredito que nós temos que começar a tomar passos. Sabe, nós temos que começar a nos enxergar de uma maneira diferente. A gente tem que parar de pensar com uma mentalidade sobrevivente. Tem que parar de pensar como terceiro mundo. A gente tem que começar a entender a nossa realidade, ou melhor, a nossa identidade como filhos do rei. Há 2 meses, sabe, quantos aqui já ouviram falar sobre um movimento chamado The Call? Levanta a mão, você já escutou falar do The Call? Levanta aqui, tá? Quem nunca escutou falar do The Call, eu vou explicar. The Call, em inglês, The Call, o chamado. É um movimento que há 18 anos atrás começou, lá na Califórnia, através de um homem chamado Lou Engle. É um senhor que é um homem de oração, extremamente usado por Deus. Ele recebeu, quem lembra aqui do Cheyenne, que veio para pregar aqui? O Cheyenne era o pastor do Lou Engle, e na época o Lou era parte da igreja do Chey, e o Chey falou assim, isso é de Deus, vai, a gente vai te dar força. E eles impulsionaram o Lou para começar o The Call. E o The Call, ele começou como um movimento de mobilização de jovens. Ele lotou estádios por 18 anos, múltiplos eventos em um ano, ao redor do mundo. Eles lotavam estádios, enchendo estádios com jovens que jejuavam, oravam e clamavam por avivamento. Eu participei de alguns The Call, no Brasil, fora do Brasil,
E eu via estádios lotados. Eu participei de um na Inglaterra que lotou um estádio de futebol. Nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, o pessoal, muitos daqui foram lá no Azuzanal. No final do último evento do The Call, agora em 2017, o Lu estava em oração e o Senhor falou para ele: o tempo do The Call terminou. Você tem que transicionar, você tem que passar o bastão. O Lu falou assim: Deus, eu estou fazendo isso há 18 anos. Acabou o ciclo, vou transicionar, passo o bastão. Ele falou assim: para quem que eu passo o bastão? E Deus falou para ele: você vai passar o bastão para o Andy Bird. O Andy Bird vai estar semana que vem pregando nos 4 cultos aqui da Monte Sião. Ele e o Brian, e eles vão explicar um pouco mais do que eu estou falando. E o Andy é um dos líderes da Jocum Internacional. E ele falou assim, daí ligou para o Andy falou: o que eu vou fazer com isso aqui? Quer dizer, eu sou um homem de oração, mas eu sou um missionário. Eu viajo o mundo inteiro pregando o evangelho, abrindo bases missionárias e começando. Eu não me enxergo fazendo isso. Ele falou assim: ora a respeito. Ele orou a respeito, o Senhor falou com o Andy, confirmou. Lauren Cunningham, fundador da Jocum, foi talvez o cara que mais encorajou o Andy. Vai lá, isso aqui é de Deus. E ele ligou de volta para o Lu, falou: Deus falou comigo, eu tenho que assumir esse bastão. Só que o Senhor também falou algumas outras coisas. O que Deus falou? Que eu vou pegar esse bastão e não vai ser mais The Call, vai se tornar The Send, ou envio. Então é a ideia de Deus, por 18 anos, mobilizou jovens a um clamor, a um chamado, e agora esse chamado se torna o envio. Chega de ficar só no estádio, clamando, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Agora é hora de você sair do estádio e fazer diferença lá fora. É isso que ele entendeu de Deus. A outra coisa que ele entendeu de Deus é que o Senhor está levantando uma nova geração de líderes do corpo de Cristo. E esses que vão ter que assumir, a nova geração vai ter que assumir a liderança disso. E essa nova liderança seria ele, o Todd White. Alguém conhece, vocês conhecem o Todd White dos Rastafari do YouTube? E o Todd e um cara chamado Daniel Kolenda, que é o cara que assumiu todo o ministério do Reinhard Bonk, que é aquele alemão que faz cruzadas, centenas de milhões de pessoas na África vindo para Jesus. Esse alemão, o senhor já, talvez um dos maiores evangelistas, passou bastão para esse jovem chamado Daniel Kolenda. E também o Michael Koulianos, que é o genro do Benny Hinn, que tem um ministério também que Deus usa ele com sinais e maravilhas. É um grego, um americano grego. Então assim, esses 4, assim, nós 4 vamos assumir esse negócio, Lu. O Lu falou: passei o bastão para você. Em fevereiro ele veio para o Brasil, o Andy, para ministrar numa escola de missões. Quando ele estava aqui em fevereiro, eu saí para almoçar com ele. E as coisas estavam, uns detalhes que eu não posso entrar aqui, abrir tudo, mas está muito enroscado. E na questão de um almoço, eu e com ele, Deus fez algo sobrenatural, começou a destravar. Eu comecei a liberar umas palavras, a gente começou a orar na mesa. O Dudu estava com a gente nesse almoço. As coisas começaram a acontecer, o telefone começou a tocar, tudo começou a destravar. Em questão de tipo 3, 4 horas, tudo acabou. Tipo, todos os impedimentos saíram. Ele olhou para mim, desligou o último telefone e falou assim: o que foi isso, cara? Eu falei: não sei. A gente sentia a presença de Deus assim, muito densa naquela churrascaria. Tipo, e não era só por causa da carne, era o que? O Espírito Santo estava lá também. E cara, a gente estava tipo: uau, presença de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: agora eu entendi. Eu falei: o que você entendeu? Eu entendi porque eu estou aqui e você está aqui. Eu falei: por quê? Porque você teve que vir aqui para destravar esses negócios. E é por isso que eu quero fazer um convite para você. Eu quero você na liderança do Descend, junto comigo, com o Todd White, com o Daniel. Eu olhei para ele, eu falei: com uma condição. Eu falei para ele: com uma condição. Ele falou: qual que é a condição? A minha condição. Ele falou assim: eu falei: eu não acredito num próximo movimento missionário liderado pelo homem branco ocidental, mandando no mundo inteiro como eles têm que viver o cristianismo. Sério? Eu falei: não acredito nisso. O cristianismo hoje tem uma outra face. O cristianismo hoje é multicultural, ele é multirracial. O cristianismo hoje, ele é internacional. E você tem que dar uma voz para as nações, para culturas diferentes e para raças diferentes. Se você topa isso, eu estou dentro, porque eu vou levantar essa bandeira. Eu falo assim: é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém para levantar essa bandeira. Entra comigo. Se você topa, eu estou dentro. Eu falei assim: vem comigo para a África do Sul. Eu fui para a África do Sul, a gente se reuniu todo mundo por um dia. Oramos, jejuamos, escutamos de Deus, estrategizamos. E esse filme foi gravado, que eu vou te passar, antes de nós fecharmos essa aliança. Nesse filme, até então, eu e o Todd White não estávamos parte da liderança. Mas eu quero mostrar aqui um vídeo, que é curto, de 2 minutos e pouco, e vai explicar um pouquinho aquilo que Deus está fazendo através dessa nova temporada, que envolve Monte Sião e envolve Dunamis também.
in 2011, a major revelatory shift took place. Into my living room walked these YWAM wild men, and they begin to prophesy there's coming a shift to the call, and it will not just be fasting and prayer, but the proclamation of the gospel. Signs and wonders, and stadiums will be filled, and Billy Graham's mantle's coming on the nation. And then they said, the call is going to lead to the send. And it struck me, maybe the call is a forerunner for a new Jesus movement coming. It put me in shock, and I knew it had a time period to look to the place and time when Billy Graham would die. At that moment, a massive shift's coming, and it will not just be John the Baptist, it will be Jesus, the evangelist, is going to fill stadiums in America. From that moment on, a dream exploded in my spirit that if I saw stadiums filled with young people fasting and praying, why wouldn't I believe that I would see stadiums filled with massive evangelism, signs and wonders and miracles, and hundreds of thousands of people being saved in America? If I saw the first fulfillment, why couldn't I believe for the second fulfillment? And so what we see is that there are these moments in history where the power of God is present to do something extraordinary. There's an opportunity, there is an open door. And what happens is that if that generation will step through that open door by faith and take action, they can literally see history changed. And I'm praying that a few people, man, even if it's one, that somebody's going to be like, look, I'm going to pay whatever price I have to pay to get a breakthrough in the glory of God, to get a breakthrough for a whole nation. So we are calling for 60,000 believers to gather from the nation and the nations of the earth to believe that the Send would be a catalytic gathering to a new era of global missions and evangelism across America. We believe this day something will transfer and bring us into, I believe, worldwide transition into the greatest Jesus movement we have ever seen. Dia 23 de fevereiro, lá em Orlando. Se você quiser se juntar com a gente, vem com a gente. A gente vai estar lá no estádio, lá em Orlando, e nós vamos estar nos reunindo. Eu estava falando isso na reunião. Todd White, que já ministrou no Brasil diversas vezes, ele falou para mim: Theo, se você conseguir levar 5.000 brasileiros para dentro daquele estádio, assim, eu sei que vai valer mais do que 50.000 americanos, porque o jeito que o brasileiro adora, tão apaixonado, eles vão fazer muito mais barulho que os americanos. E a gente já tem líderes ao redor do Brasil que já estão sabendo disso, falando assim: nós estamos apoiando, nós acreditamos na nova geração. Muitos líderes da jovem geração, da igreja brasileira já estão por trás, falando: nós vamos mobilizar. Sabe, eu creio que é momento do Brasil entender, sabe, eu creio, se eu tenho um lugar naquela mesa de liderança, quer dizer que Monte Sião tem lugar naquela mesa, quer dizer que Dunamis tem lugar naquela mesa, quer dizer que o Brasil tem lugar naquela mesa. Uma coisa é você ir para os Estados Unidos pregar para imigrante brasileiro que vive nos Estados Unidos. Outra coisa é você pregar e a igreja americana ter a humildade para reconhecer que alguém está vindo, ou o Brasil de um terceiro mundo está vindo. Você tem alguma coisa para falar sobre o reino de Deus para nós. Brasil, nos ensina a viver o reino. Mas uma das coisas que eu entendi, e eu cresci minha vida inteira com o americano, eu entendi uma coisa: você pode ter a igreja 20 vezes maior que o americano, se a tua sociedade está corrupta, mesma coisa com o europeu, você não tem nada para falar sobre o cristianismo. Me ensina a crescer a igreja, mas não me ensina a viver o reino. Você não sabe viver o reino, a tua sociedade. E chega um momento que a gente tem que começar a entender que megas igrejas não vão transformar o Brasil. São cristãos que entendem o poder da cruz, cristãos que se levantam como testemunhas, e terceiro ponto, cristãos que vão ocupar as esferas com a mensagem do reino e a demonstração do reino. Isso vai discipular uma nação.
Até quando que nós vamos ficar entendendo, pensando, mais gente, mais gente. Gente, a gente já tem quase 1/3 do Brasil já evangélico. Se você não transforma um país com 1/3, você não vai transformar com 2/3. Você tem que parar aí e falar, epa, a estratégia está errada. E eu termino com Mateus 13, versículo 33. Jesus fala sobre o reino dos céus, ele compara o reino dos céus como fermento. Ele diz, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então, toda a sociedade ela é composta de esferas. Alguns vão falar que são 7 esferas, alguns vão falar que são 8 esferas, 10 esferas, seja o que for. Mas sabe, o que eu tenho entendido é que o Senhor está falando sobre fermento. E quando você põe o fermento para dentro das esferas da sociedade, você é fermento. Sabe, o Senhor não falou que Ele iria nos dar o filão do pão inteiro. Ele falou que Ele vai só nos pôr como fermento no filão do pão. E quando o Senhor começa, sabe, trazer o entendimento e quebrar a mentira que a gente precisa ser o pão inteiro, a gente não precisa ser o pão inteiro. Se o Brasil todo for evangélico e não mudar a mentalidade, nós vamos ser um mega gueto evangélico. A gente precisa quebrar a mentalidade e está entendendo as coisas erradas. A gente precisa falar de Deus, nós precisamos entender a cultura do reino de Deus, nós precisamos entender a cruz, e nós temos que entender como que nós vamos reformar a sociedade a partir dos valores do reino de Deus. A gente não precisa de um Brasil gospel, a gente precisa de um Brasil com valores do reino de Deus, é diferente. Então o que Deus está nos chamando, e eu creio que através dessa oportunidade, não é que as coisas vão girar em torno da Monte Sião, a gente não tem essa ambição, isso é carnal. O que nós temos de ambição é girar em torno de Jesus. E se Jesus está dentro disso, Ele está nos dando essa oportunidade, nós queremos fazer parte disso. Amém? E quando nós começamos a entender isso, sabe, é momento de nós começarmos a abrir para um certo desconforto divino. Deus, quando? Eu preciso viver as tuas promessas. E eu creio que quando o Senhor começa a nos ensinar, você precisa ser um fermento. Seja o fermento, vai levedar o filão do pão. Eu não te garanti o pão. O pão só vem na glória. A gente vive o reino aqui, a gente vai viver a realidade do reino aqui, mas na sua totalidade só na segunda vinda. Mas até Ele voltar, a gente tem que começar a ocupar. Essa é a ordenança que Ele nos dá. Faz sentido?